Salve, salve, radamezinhas e radamezinhos. É o seguinte, então aqui é a parte 2 do Formigas do Espaço, falando ainda sobre a civilização Paracas, os mantos Paracas e o que me foi passado via exercício de comunicação telepática dos extraterrestres para mim, que eu deveria me dirigir a esse espaço aqui. Eu estou agora em outro lugarzinho aqui do prédio da Fiesp. E, e o que eu queria complementar, né? Eu peguei uma colinha aqui também para dar um toquinho sobre o que é a civilização Paracas. Então, vocês vão me dar licença, eu vou dar uma rápida leitura aqui. A civilização Paracas surgiu na costa sul do território peruano em 700 a.C., sendo conhecida por suas práticas funerárias. Como herança histórica e cultural, deixou grandes templos em forma de pirâmide, como o de Ánimas Altas, o Huaca Soto, o Huaca Alvorado e o Huaca Santa Rosa. O Huaca Sepultura, em Quechua. Se eu não me engano, estou dando um chutão aqui. Paracas foi governada por uma aristocracia teocrática e a base social desta civilização era composta basicamente por agricultores e pescadores que ofereciam suas oferendas e trabalhos para o culto de Com, o deus da água. A cultura Paracas foi redescoberta em 1925 pelo arqueólogo Júlio Tello, que encontrou no cemitério Cerro Colorado uma tumba subterrânea com muitos fardos que continham múmias, com crânios deformados e perfurados. 2 anos mais tarde, o mesmo arqueólogo descobriu no cemitério de Varicaiuan, cujas tumbas tinham formatos retangulares e múmias cobertas com finos mantos bordados. Essa civilização tinha o costume de enterrar seus mortos em posição fetal, embalados em diversas camadas de tecidos, sendo que as mais externas eram sempre as mais ricamente bordadas. É, Essa exposição desses mantos Paracas, ela aconteceu aqui na Fiesp em 2008 e, e foi assim bastante visitada, né? Então foi meio esquisito porque eu tive que interagir com aquele monte de gente e ficar lá, né? Com a mãozinha assim, por causa aqui dos chakras, chakras principais aqui que tem na palma da mão direita e na palma da mão esquerda, né? Então a gente ficou, a gente não, né? Eu sozinho, que a, a diretriz, né, amigável que eu recebi é que eu deveria vir para cá com as mulheres do projeto, mas a mulherada me abandonou. Então eu vim na cara de pau mesmo, sozinho, e o exercício de comunicação telepática ele não dizia para fazer esse tipo de coisa, mas eu quis ser teimoso e vim ver o que aconteceu. E não foi totalmente negativa a experiência, porque quando eu me fiquei de frente às cerâmicas Paraca, e eu vou fazer uma digressão aqui, porque a circularidade, a textura daquela cerâmica, impossível daquilo ser feito do jeito que o antropólogo, o arqueólogo lá escreveu na plaquinha. Ou seja, né, o camarada ele afirmava ali que aquilo foi feito manualmente. Eu vou falar, era uma peça, imagina uma cumbuca Tupperware reproduzida uma centena de vezes por uma pessoa fazendo aquilo com aquele tipo de porcelana, impossível, né? Então, a assinatura tecnológica dessa civilização Paracas, ela se encontrava
na qualidade da, da durabilidade de como foi tingido com aquelas cores vibrantes os mantos paracas e aquela impressionante confecção de vários vasos de cerâmica que estava sendo descrito lá como feitos por artesãos, mas eles eram milimetricamente idênticos, não tinha marca de nada. Então o camarada lá ou estava mentindo, que eu acho que sim, e escondendo uma coisa que agora em 2025 está mais fácil da gente ver que realmente não era, né? Como, como foi descrito ali, assim como a construção das pirâmides e esse tipo de coisa, né? Aí o que foram algumas pesquisas que de 2008 para cá foram feitas. Por exemplo, esses vasos de cerâmica, eles apresentam particularidades de emissão sonora. Então, é como se... Vou usar aqui uma metalinguagem aqui, e dentro daquilo que eu compreendi, né? Você usa um raio laser como uma agulha e você vai captar uma sonoridade, como se fosse uma agulha de raio laser num toca discos lá dos anos 80, dos anos 70, né? Então, há uma tecnologia embutida nessa cerâmica Paracas, né? E, teoricamente, né, os próprios mantos eles eram dotados de uma propriedade holográfica que determinadas pessoas, né, ou melhor, qualquer pessoa que dominasse uma certa particularidade de emissão energética fazia com que aquele manto se tornasse um- uma, uma fonte de informação holográfica, né? Então imagina que interessante que não seria ter, ter tido a chance de ir até o fim nessa experiência, né? O que eu chuto aqui e imagino? Que a gente ia ter essas informações iam ser desveladas, mas a gente ia estar de olho fechado e na tela mental essas informações iam aparecer. Ou se a gente... Eu gosto um pouco de, de pirotecnia, né? Imagina que você, você mais as mulheres, né, do grupo, elas ativassem aquele negócio ali naquele salão cheio de gente, né? E atuasse e aquela coisa habilitasse algum tipo de gráfico holográfico na frente de todo mundo, assim. Ia ser incrível, né? Uns negócios, um bocado de história para contar, né? Bom, não foi dessa vez, né? Eu vou... Teve uma outra vez, aí eu estava com o meu amigo antigo da ufologia, que não estou autorizado a dizer o nome dele, porque todo mundo tem cliente, né? Então, se eu falar o nome do camarada aqui, e isso chegar nos clientes dele, as pessoas não vão mais investir na bolsa, não vão mais... Então, eu vou ter que ficar sozinho de novo na história, mas é assim. Nós nos encontramos com um extraterrestre aqui na Avenida Paulista e ele estava, aos olhos de todos nós, ele parecia um senhor asiático de uns 50 anos, cabelo comprido, tal, amarrado, rabo de cavalo. E eu vou contar essa história aí bem futuramente, tá bom? Obrigado, rapaziada. Não perca, radamezinhas e radamezinhos, e passa lá no Sonhadoria Paulista de Tudo e dê o seu passear de olhos naqueles assuntos edificantes.
Obrigado, tchau, tchau.